Olá, meus alunos queridos, tudo bem? Professor Wagner, de novo na área. Bom, hoje nós vamos trabalhar o tema muito importante, é um tema muito atual, que é o tema que fala sobre impactos ambientais, tá? Então, os impactos ambientais, ele pode ser definido de duas formas. Podemos falar os impactos ambientais de origem natural e os impactos ambientais de origem artificial, que a gente pode falar, provocada provocado principalmente pela ação humana. Aí a gente tem várias formas que nós vamos discutir, tá bom? Então nessa aula a gente vai trabalhar os conceitos que envolvem todos os biomas que nós já estudamos, né? Por exemplo, como esses biomas eles são atacados, eles são destruídos, eles são deteriorados, eles são diminuídos em sua quantidade, qualidade, tamanho, fauna e flora. De que forma, né? Então, primeiro a gente vai entender um pouco sobre esses conceitos, tá? Então, assim, impactos ambientais de origem natural, primeira parte que nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, furacões, grandes incêndios e erupções vulcânicas são alguns dos agentes que causam perturbações e destruições em grande escala. Esses fenômenos naturais são capazes de alterar ou destruir completamente habitats e também seus habitantes. Então, ao longo do processo humano, de toda a questão de entendimento da questão ecológica dos biomas distribuídos por todo o planeta, apesar de estarmos falando principalmente do nosso país, do Brasil, da riqueza, da biodiversidade e da parte de geografia, que é a parte dos biomas, não podemos deixar de falar em todo o planeta, né? Então, em muitos tempos atrás, muitos anos atrás, os biomas no mundo inteiro foram sofrendo com a ação natural. Por exemplo, grandes incêndios em grandes florestas no mundo inteiro provocado pela alta da temperatura natural, né? Em determinados lugares a temperatura atinge 45 graus, né? Descargas elétricas de raios, né? Relâmpagos. Então, quando épocas de estiagem, para vocês terem uma ideia, época de que não tem chuva, que a gente fala de estiagem, muito tempo, a mata seca, baixa umidade relativa do ar, muitas vezes o fogo nasce dali devido a temperatura ser tão alta, né, de acima de 40 graus, 45 graus, dependendo do local, né, esses matos que estão secos, eles são muito fáceis, eles pegam fogo naturalmente. Então acontece no Brasil? Sim, acontece no Brasil. Mas acontece em todos os lugares do mundo, né? Lógico que a maioria das queimadas que nós temos no Brasil, que nós encontramos no Brasil, é provocado pela ação humana, né? Então isso tem que ficar bem claro para vocês que é provocado pela ação humana. Mas uma pequena porcentagem, uma fração desses acontecimentos é natural, tá? Então, por exemplo, nas regiões onde acontece com frequência, constitui um componente natural do ambiente. Muitas espécies dependem desses distúrbios para continuarem sua existência. Isso é legal de entender, né? Porque a gente enxerga essas consequências naturais como uma forma assim de destruição em massa, de uma destruição de grande proporção quando a gente fala em ecologia, numa mudança radical de um ambiente, mas é importante. Sim, sabemos que existe. Talvez vocês façam essas perguntas. Ah, mas professor, mas muitas espécies não morrem? Sim, muitas espécies vegetativas, como plantas da flora e animais, também não morrem, sim. Mas existe uma interessante entendimento da ideia da concepção da evolução, do surgimento de novas espécies, que há necessidade da modificação de certos ambientes para que possa, né, para que possa explodir e gerar nova vida. É isso mesmo. Proporcionar o surgimento de novas espécies. Assim que ocorre, né? Então a gente tem em determinados locais que existem terremotos que separam alguma determinada fração de um determinado local regional, erupções vulcânicas, né, que moldam aquela região, grandes enchentes, né, que faz com que surja um rio dividam, né, determinadas regiões no meio ou uma fração dessa região,
fazendo que surjam aquele ambiente novo e alguns animais se adaptem a viver nesses ambientes novos, entenderam? E esses animais se adaptando a viver em ambientes novos, eles fazem surgir novas espécies. É assim, quando a gente pensa, caramba, tem muitos macacos, tem muitos mamíferos, tem muitos répteis em determinado local. É porque naquele ambiente, aquele meio sofreu tanto o impacto ambiental original do meio ambiente, naturalmente falando, que proporcionou o surgimento de diversidades de espécies, né? Isso ocorre com a ação do vento, tempestades, furacões, vendavais, grandes dilúvios devido à grande concentração de chuvas, grandes secas que fazem os animais migrarem para determinados locais e nessa migração eles ficam, se adaptam e ali ficam naquele local. Alguns grupos, né, outros voltam para sua origem. Então é muito interessante entender que os impactos ambientais natural ele tem um benefício para a ecologia, tem um benefício para os biomas, tem um benefício para a questão da qualidade daquele ambiente, tá bom? Então é uma forma da gente compreender essa questão, né? Então vamos ver algumas ideias, né, interessantes sobre os impactos os impactos naturais e o que acontece em determinados meios ambientes, principalmente falando do Brasil, tá, galera? Não estou falando dos ecossistemas como ecossistema pensando na questão da savana na África ou nos oceanos também que sofre, né? Algumas ações, né? Que a gente pode discutir mais para frente. Bom, então, vamos falar aqui, ó, do cerrado. Olha que interessante. Vou dar uma lida para vocês para a gente discutir isso aí, ó. No bioma cerrado, há um agente de perturbação que é o fogo. Então, assim, na maioria dos biomas do Brasil, o fogo é o principal agente de origem natural que promove uma grande modificação naqueles determinados ecossistemas. Então, vamos lá. O fogo pode ocorrer de várias formas naturais, sendo mais comum os raios em tempestades. E isso. Em tempestades há uma criação, né? A física nos explica isso, né? Então há uma descarga de raio, esse raio atinge um determinado local do solo, onde, lembra que eu falei? Naquele local existe uma grande concentração de vegetação mais seca, né? Devido à estiagem que eles estavam passando. Então, esses raios atingem e provoca grandes incêndios, já que o raio ele libera calor quando ele atinge, né? Vocês já chegaram a ver, tipo, como posso explicar para vocês? Um raio atingir uma árvore, você pode ver que a árvore queima, né? Ou quando atinge uma pessoa, lógico que a pessoa acaba morrendo, você vê que fica todo queimado a pessoa, porque ela gera muito calor, né? Então, nesse caso, o cerrado ele sofre muito com as grandes queimadas, né? Está acontecendo agora, quando vocês assistem o jornal, por exemplo, vocês vão ver que está acontecendo nesses meses de junho, julho, agosto, setembro, onde é a época de estiagem, a época que a gente fala inverno, mas quase não acontece. Inverno no papel, né, galera? Porque em relação à temperatura, a temperatura continua bem alta, né? Então, assim, né? O fogo pode ocorrer de várias formas naturais, sendo mais como os raios em tempestade. No cerrado, olha que interessante, as queimadas favorecem a persistência das gramíneas, reduzindo assim o avanço da vegetação lenhosa de caráter florestal. Então, ó, como ó, o cerrado, que a gente já estudou sobre os cerrados, cara, a gente não tem uma biodiversidade de grandes árvores, né, com grandes copas, árvores lenhosas, né, de tamanhos considerados. Não, a gente tem árvores pequenas, mas a gente tem muito gramínea, né, muita vegetação rasteira. E o interessante é que esse fogo, que tem em constante tempo no ano, ele diminui como que eu posso falar? Ele diminui a chance de surgir grandes árvores, árvores nativas mesmo, e domar, porque o ambiente é propício a plantas rasteiras, entendeu? Há poucas árvores localizadas e as grandes concentrações de gramínea. E as gramíneas acabam sendo mais resistentes e conseguindo vencer depois que passa toda a tormenta do fogo, se conseguir romper essa característica desse solo que fica todo exposto e fazer a vegetação de novo daquele local, deixando aquele tapete verde com os arbustos, com as pequenas árvores que nós estudamos sobre isso. Então ele tem essa característica dos fogos, né? É, a biomassa, né,
das gramíneas é o principal combustível para o fogo, o qual, ao contrário dos incêndios florestais. Então, na questão do cerrado, o cerrado ele pega muito mais fogo, destrói muito mais área do que a floresta amazônica, por exemplo. Por quê? Porque o cerrado ele tem um tapete de gramínea, que por sua vez, na época de estiagem, ele seca. E ele é um condutor, como eu posso falar, um combustível, né, natural para que o fogo se propague. E outra coisa, venta-se muito. E esse vento, interessante, ele proporciona que as labaredas, a chama se prolongue e consiga atingir grandes distâncias. Então, é sempre nessas épocas nós vemos que o cerrado é o mais atingido pelas grandes queimadas, né? O cerrado e o Pantanal também, né? Porque o Pantanal ele fica debaixo d'água, mas uma determinada época do ano ele diminui na época de estiagem, que está acontecendo agora nos meses de junho até setembro, tá bom? Então, é isso que acontece, a questão das gramíneas, quando ela seca, ela proporciona, favorece os grandes incêndios no cerrado, né? Diferente das florestas, que nós temos pouca vegetação rasteira, mas grandes árvores. E essas árvores têm dificuldades para manter a chama. Então a chama, lógico, você queima uma boa parte da floresta, mas ela não dispersa o fogo como nas gramíneas, que é muito mais rápido, né? Quando você vê pegando fogo, às vezes a gente assiste, às vezes perto de vocês mesmo, quando o cara coloca grama no terreno baldio. Por exemplo, tem um terreno perto da sua casa, o cara vai lá, carta o terreno, deixa o terreno limpo. Aí junta toda aquela grama, aí ele deixa secar, depois ele põe fogo. Vocês podem perceber que pega fogo muito rápido nas gramíneas, começa a subir aquela cinza, a cinza cai na nossa roupa, no varal, suja toda a nossa casa, que a gente já viu isso um pouco, né? As pessoas já que moram em lugares onde tem vegetação vê isso. Então as florestas, né, como a Amazônia, mesmo assim pega fogo, tá? Ela tem uma questão de dispersão do fogo muito menor do que, a área do Cerrado, né? Porque o Cerrado tem gramínea e as grandes florestas como a Amazônia, Mata Atlântica, ele tem muita árvore e poucas gramíneas, então dificulta a prolongação do fogo. Lógico, vai pegar fogo nas árvores, algumas árvores vão morrer, outras vão resistir, renascer, igual o Fênix na cinza, né? Quando a gente assiste esses filmes e desenhos, ou lê alguns livros que falam da mitologia da Fênix, né? Então tem essa questão, né? Da relação da parte da vegetação rasteira, que queima muito mais rápido, e das florestas, que queima, mas com uma velocidade menor. Então, causa grande destruição as queimadas rente ao solo. Isso é interessante, né? Como ele está muito próximo do solo, ele vai destruir, ele vai queimar muito mais rápido, com muito mais violência, né? E não tem uma proteção, não é igual uma floresta que tem as árvores fixadas lá e raízes profundas, muita, como eu posso falar, solo bem úmido, igual de floresta amazônica e Mata Atlântica é bem úmido, né? Então dificulta a destruição do solo. Já lá não, ele já é pobre por natureza porque tem gramíneas. Então não é um solo, por exemplo, adubado com uma riqueza de micro-organismo, né, seres que promove um solo fértil, né, muitas minhocas, né, então ele não tem essas características. Então nessa questão o solo é muito pobre. Então quando você queima toda essa gramínea, você deixa o solo exposto e esse solo é muito pobre, né, nessa questão. Então o próprio solo fica totalmente exposto, né? A microbiota, que é a camada de micro-organismos do solo, acaba morrendo devido à temperatura, mas existe a resiliência, né? Que a resiliência é a capacidade daquele solo voltar às suas características naturais, né? Então a gente tem aqui na apostila o exemplo, né, do fogo, né? Então a gente tem aqui mostrando a questão do fogo mesmo. Então olha como o professor falou, né? Então aqui vocês estão vendo a queimada no Cerrado, Chapada dos Veadeiros, né? Porque é muito grande, então tem alguns locais que recebem alguns nomes específicos, tá? Esse que vocês estão vendo aí, né? É a Chapada dos Veadeiros. Esse é muito comum pegar fogo, tá, galera? Pega fogo mesmo. Então, nessa questão aí, vocês podem ver que tem poucas vegetações de árvores, né? Então, assim, a gente tem poucas árvores distribuídas. Temos muita gramínea. Então, vocês podem ver que o fogo se alastra a labareda e pega mesmo, né?
E a gente vai entender um pouco as ideias centrais desse tema, né? Por exemplo, a constância dos incêndios explica a diferenciação de parte da vegetação regional, que desenvolveu adaptações que permitem resistência ao fogo. Isso é interessante. Que as plantas de lá é diferente das plantas que nós temos na região da Amazônica, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, no Pantanal, mas principalmente a Amazônica e Mata Atlântica são grandes florestas ricas, né? Então, por ter muita questão de tempos e tempos, todo ano tem grandes queimadas, passam por todo esse desgastes, né, natural, devido aos grandes incêndios, ele sofre algumas modificações ao longo dos anos, né, milhares de anos. As plantas sofreram adaptações, né? Então vamos ver algumas diferenciações que só encontramos em algumas árvores, principalmente no cerrado e na caatinga. Mas nesse cerrado a gente vê lá, por exemplo, ó, camada de suber ou cortiça casca espessa. A cortiça é um excelente isolante térmico. Bom, interessante. O que que é a casca e a cortiça? Todo mundo aqui já teve a presença de encontrar, olhando na natureza, perto da sua casa, no jardim, uma árvore, não é? Correto? Nessa árvore, vocês podem ver que nessa árvore tem uma casca central nessa árvore. Uma casca totalmente meia, como eu posso falar, cheia de estrias, rompida, rachada. Isso a gente chama também de cortiça ou suber. Essa é uma proteção, é como se fosse um grande casaco que protege a parte interna, a parte mais viva, onde tem células vivas, já que o suber, né, ou a casca é formada por células mortas, né? É igual a nossa pele. Essa última camada da nossa pele é formada por células mortas, por isso que descama, descasca, a gente passa esfoliante, limpa, fica lisinho, porque é para proteger. E na árvore é a mesma coisa, é uma casca que protege a árvore dos incêndios, tá? Ela é um isolante térmico, ou seja, então o fogo tá comendo solto fora dela. Só que por dentro ela tá lá, protegida. Lógico, aumenta a temperatura, a planta desidrata, mas ela não morre, porque protege, queima a parte externa. Aí depois essa parte cai, surge uma nova e a planta segue sua vida, né? Pequenas árvores com troncos e ramos tortuosos, como resultado da morte pelo fogo, dos brotos terminais e germinações dos brotos laterais. Então você tem um tronco é, totalmente torcido, mas as suas partes, vocês vê aí nas laterais e no topo, você tem uma vegetação ativa, uma vegetação bonita, bem assim, bem vistosa. Mas no centro, perto do caule ali, não tem folhas direito. Porque você tem essa questão do fogo que destrói. Então é mais nas pontas, nas gemas laterais, nos galhos um pouco mais alto, né? Outra coisa interessante que nós temos, o terceiro item, né? Que aí vocês estão vendo nessa bolinha verde, as folhas duras e espessas, com pelos e superfícies brilhantes. Essas folhas duras e espessas são folhas muito mais grossa, tanto é que se você pegar ela, você quebra. Por quê? Para aguentar a temperatura e para dificultar a perca de água para o meio ambiente. Devido à temperatura, ela vai desidratar. Então, essas folhas são secas por isso, né? Muitas plantas herbáceas possuem caules subterrâneos que rebrotam após as queimadas, devido às reservas que têm acumulado. Então, assim, elas têm alguns caules que são caules subterrâneos. É, então, caule é aquela parte do meio da árvore, né, que a gente chama de tronco, mas a gente chama tecnicamente de caule, onde o caule está no meio, em cima são os galhos e as flores, as folhas, flores, frutos, etc. E embaixo do caule é a raiz. E algumas dessa região tem o caule assim subterrâneo que a gente fala. Além da raiz, tá aqui, ó. Ainda você tem uma parte antes de sair do solo que é o caule. Esse caule é importante porque depois dos incêndios ele começa a brotar novos ramos para formar galhos mais vistosos, como eu falei em cima, tá? Outra coisa interessante, ó, muitas espécies florescem imediatamente após a passagem do fogo. E as folhas novas que nascem constituem alimentos para os herbívoros que deixam as regiões secas e pastam nas áreas queimadas. Olha que interessante.
ela tem uma resiliência muito rápida, muito acelerada. Então, após a passagem da queimou, veio uma pequena chuva, dá uma limpadinha lá, já começa a surgir das árvores, né, das gramíneas, folhas, vegetação. Por quê? Porque os animais que fugiram dessa caos, né, devido à questão do fogo, eles voltam, eles migram para esse determinado local, para voltar. Então, quando eles voltar, precisa ter alimento. Então, é um desenvolvimento vegetativo muito mais acelerado. Então, o fogo proporcionou para que as plantas se modificassem, evoluíssem, para quê? Para após a passagem da tormenta do fogo, eles conseguissem brotar ramos de folhas para servir de alimento para os herbívoros para o carnívoro e se instalando de novo uma cadeia, um ecossistema, tá? Um fator importante para a ocorrência de incêndios é a baixa umidade do ar. No cerrado, então, como eu falei, no período seco do ano. Assim, a vegetação é exposta ao máximo, né, de... Vamos aqui, ó. Subir aqui para vocês acompanhar. Iluminação devido ao número muito grande de dias no céu. Então, a umidade relativa do ar do cerrado, ali na região de Brasília, para todo pegando ali, é muito seco. Então favorece essas grandes queimadas, né? Por isso que nós temos muita gramínea, não temos muitas árvores. É um bioma totalmente diferente, mas é um bioma rico em biodiversidade, um ecossistema importante para o Brasil. Outro elemento de origem natural, causador de grandes impactos ambientais, é a seca. Né? A seca, então, ela já é muito mais característica da caatinga, né? Como eu falei para vocês, aquele pedacinho, pega a região da Bahia, etc. É uma região muito seca, tem poucos dias de chuva. Quando chove, o milímetro de água de chuva é muito baixo, né? É uma região muito castigada, temperaturas altas, né? Então a caatinga ocorre secas severas e prolongadas. São períodos de estiagem que pode durar de 6 a 7 meses, só para vocês terem ideia, com intenso calor, né? Esse período atinge os meses de parte de outono, todo o inverno e a primavera. Há uma média anual de precipitação de 250 a 800 milímetros de chuva, enquanto que no Cerrado essa média que você vê é o dobro praticamente, chegando a 1.800, né? Então, esse período, né, de aridez sazonal pode causar grandes perturbações nos diversos ecossistemas da caatinga, né? Solo rachado, então é um solo arenoso, né? Um solo muito com uma terra pobre em nutrientes, né? Florestas secas, árvores são secas, totalmente retorcida com pouca folhagem. Lembra que eu falei? Tem muito cactos, essas vegetações que substituem as folhas por espinhos para dificultar a perca de água. Então é interessante essas características, né? Assim, o aspecto da paisagem durante a estação seca associado à visão de um céu claro com nuvens esparsas e sem chuva. Apesar de aparecer nuvens, mas não chove devido à grande seca que tem, né? Então não cria um microclima responsável por produzir chuva naquele local. Ele depende que venha chuva de outras regiões, que venham chuvas da região da Amazônia, que vem do litoral. Então assim, mas para romper essa barreira da seca é muito difícil. Então por isso que alguns momentos do ano chove uma grande quantidade de água, onde aqueles animais e plantas já estão adaptados a viver com aquela quantidade de água, tá? Então, assim, sofrem, lógico que eles estão sofrendo, mas eles já são pré-adaptados a viver com pouca quantidade de água, né? Então, lá, o clima é semiárido, com temperaturas elevadas o ano inteiro, o que provoca uma intensa evapotranspiração, né? Essa evapotranspiração é aquilo que eu falo, são folhas nas copas das árvores, ou arbustos, ou até gramíneas, que liberam grande quantidade de água. Por quê? Se o ambiente está seco, ela precisa se fechar, ela não pode, mas a temperatura é tão alta que ela é obrigada a liberar a água, senão ela morre, né? É igual nós, quando a gente está correndo, fazendo aquela atividade física, né? Você não soa. Por que você soa? Para liberar a temperatura. E a planta também. Por que ela transpira? Como se fosse a planta suando, mas é transpiração. Evotranspiração. Para poder perder água, diminuir a temperatura interna do vegetal. O vegetal tem uma temperatura agradável dentro dela, tá?
Então, assim, muitos rios não são perenes e desaparecem nas estações secas. Então, o que é perene? Eles não são constantes. Chegam a época seca, elas desaparecem. Então, só fica aquele lugarzinho onde a gente sabe que tem um rio, mas desapareceu. Então, ele só volta quando chega a época de chuva e forma de novo aquele rio que vai durar um determinado tempo, né? Então, isso é muito interessante a gente entender, né? O solo não consegue armazenar água, né, para abastecer a vegetação. Outro detalhe importante desse bioma, né? Então, o solo mesmo lá não consegue segurar água. Então, conforme a temperatura vai, ela vai evaporando, evaporando e vai embora. Não consegue formar aquela nuvem carregada para chover, tá? Então, vamos ver algumas adaptações das plantas para viver nesses impactos naturais, né? Então, quais são? Vamos falar alguns assim. São três os principais, né? Caules que armazenam água, como eu falei, que são os cactos, né? São plantas conhecidas como suculentas. Quando você quebra lá, né? Você tem a palma, mandacaru, que você tem é bem viscoso, tem um líquido meio esverdeado, meio claro também. Só que ali é água modificada, mas é líquido. Lógico, não pode sair bebendo qualquer planta, pode ser. Algumas pode ser tóxica, né? Mas ela guarda muita água. Então toda água que ela consegue tirar, ela guarda. Folhas modificadas em espinhos. Para que essas folhas são modificadas na caatinga? Não são mais folhas, são folhas que ao longo dos anos se entrelaçaram e formaram espinhos. Porque se ela tem espinho, ela não perde água como transpiração, ela consegue guardar mais água dentro dela, tá? Isso é importante guardar. Sistema radicular amplo e profundo para alcançar os lençóis freáticos subterrâneos. Ah, interessante. Apesar de elas serem árvores retorcidas com um pequeno porte, mas elas têm raízes muito maior do que a própria árvore, duas vezes maior. Para quê? Para atingir os poucos lençóis freáticos que tem. O que são? São os rios subterrâneos, águas que estão guardadas, porque receberam água de chuvas de muitos anos atrás e está lá. Né? E ela não consegue se evaporar, porque ela está presa e a temperatura lá embaixo é um pouco mais amena. Então essas raízes conseguem se aprofundar muito mais negativamente, atingir esses lençóis freáticos, essas águas subterrâneas e se abastecer em épocas de secas extremas, tá? Por outro lado, né, uma seca prolongada por vários anos, porque já acontece, né, em determinado local, ficar sem chover assim com a sequência por vários anos, pode ocorrer a desertificação. Que é desertificação? Já existe no Nordeste lugares onde pequenos desertos, não tem uma vegetação mais. Você tem vestígios, né, de vegetação. Então você tem pequenas gramíneas, alguns arbustos bem fracos, né, vegetativamente falando, muito mais, como eu falo, cactos, né, muito comum nos desertos, quando a gente assiste em filme, desenho. Mas é uma desertificação, é muito mais deserto, é muito mais. A terra vai se rachando e formando areia, né? Aquela areia da própria terra, né? Então é muito complicado. Ali a vida é muito difícil para esses seres vivos de lá. Pequenos animais, com pequenos mamíferos, muito mais lagartos, artrópodes, insetos, aves que se adaptaram a viver nessas regiões, tá? Então é um solo muito pobre em nutrientes, então a vegetação não se adapta a se desenvolver mais, tá? Beleza. O que a gente vai falar agora? Vamos falar sobre os impactos ambientais de origem atrópica, né? É, é, esses origens antrópicas que a gente fala, nós temos os impactos, né, de origem atrópica, são impactos causados pela ação humana. Infelizmente, há muito mais impactos, né, desse tipo que atingem os biomas do Brasil do que os naturais. É aquilo que eu falei. Só para a gente finalizar, vou parar por aqui, tá? É como eu falei. Então, nesse caso, os impactos ambientais de origem antrópica é muito mais impactante, é muito mais em sequência do que os impactos naturais, que nós vamos ver agora, né, na próxima aula, tá bom? Então, por hoje, a gente vai encerrar aqui. Falamos hoje sobre os impactos ambientais de origem natural, provocado pela seca, estiagem, falta de chuva, né? Principalmente no Brasil, as grandes queimadas modificam o ambiente, então é bem interessante. E na próxima aula, vamos falar sobre os impactos ambientais de origem antrópica, onde o homem é responsável diretamente pela destruição dos biomas brasileiros. Galera, um abraço, beijo no coração, fiquem com Deus.